Sejam bem-vindos, taverneiros e taverneiras. Peguem suas cervejas e acomodem-se para mais uma história aqui na Taverna do Saga. De jeito nenhum. Aparentemente, aquela não era a resposta em que o amigo esperava receber, ou pelo menos não do jeito ou da forma enfática em que Clay Cooper dera respostas a Gable. Ele piscou e o fogo dentro dele se apagou no mesmo momento ou tão rápido quanto tinha aparecido antes. Bom, ele pareceu meio confuso e meio incrédulo na resposta do amigo. Bom, mas Clay, eu preciso muito da sua ajuda. Eu disse não, Gable. Não vou sair da cidade e ir para o oeste com você. Não vou deixar Gina e Tali para trás. Não vou procurar o Monk ou Matrick ou Ganelon, que devem odiar a todos nós, aliás. Não vou deixar a cidade e ir para o oeste com você. Não vou deixar Gina e Tali para trás. Não vou procurar o Monk ou Matrick ou menos ainda o Ganelon, que odiou a todos nós, aliás. Não vou sair perambulando por Heartwild pelas tetas de Gif, Gable. Temos mais de 1000 quilômetros de distância até Caixa, e nem tem uma estrada decente tão boa até lá. Eu sei disso, Clay, eu sei. Mas... Sabe mesmo, Gabe? Você se lembra das montanhas e dos gigantes que tem lá? Gabriel, aves que pegavam gigantes como se fossem crianças. Seu amigo fez uma pequena careta com alguma lembrança da sombra das asas dos gigantes que voavam nos céus. Os Rockas estão extintos, velho amigo. Ah, claro. Mas e os Tarrakis? E os Yetiks? E os clãs de ogros? E as florestas com mais de 1000 quilômetros de largura? Eles ainda estão lá. Você se lembra de Iod, Gable? Você se lembra das árvores ambulantes, lobos falantes? E as tribos de centauros? Ainda estão prendendo pessoas em armadilhas para comer depois. E eu sei disso. E sim, eles ainda estão fazendo isso. Isso sem falar na podridão maldita. E você quer que eu volte para lá depois de tantos anos? A gente já fez isso, velho amigo. Esqueceu? Éramos os reis de Wild, lembra? Claro que eu lembro. Só que tínhamos 20 anos a menos. Na época em que as nossas costas não doíam de manhã e nem que acordávamos 5 vezes durante a noite para mijar. Mas o tempo fez o que faz de melhor, Gabe. Acabou com a gente. Nos destruiu. Ficamos velhos, Gabriel. Velhos demais para fazer coisas que fazíamos há 20 anos atrás, por melhores que a gente fosse em fazer essas coisas. Velhos demais em atravessar Wild. Velhos demais para fazer qualquer diferença mesmo se quiséssemos. Ele deixou o resto sem ser dito, que mesmo se conseguisse chegar à Caixa, de alguma forma desviando da horda que a cercava, e entrasse na cidade em si, haviam todas as chances de Rose ainda estar morta. Gabriel então levantou-se e inclinou-se em cima da mesa. Ela está viva, Clay, eu sei disso. Os olhos dele eram de aço de novo, mas a sua garantia foi desmentida pela ameaça de lágrimas. Eu sei que está, eu ensinei ela a lutar, lembra? Minha filha é tão boa quanto eu já fui, talvez até melhor. Ela matou um ciclope sozinha. Lembra-se disso, Clay? Gabriel parecia tentar convencer a si mesmo, tanto quanto tentava convencer o seu amigo Clay. 4.000 sobreviventes da batalha. Voltaram para a Caixa. 4.000. E eu sei que Rose está entre eles. Pode ser, Gabriel. Pode ser. Clay disse isso, mas disse porque não havia mais nada a ser dito para Gable. Então eu preciso ir, velho amigo.
Tenho que tentar salvá-la. Eu sei que eu estou velho, sei que não sou mais o mesmo de antigamente. Nem um pingo. Eu acho que nenhum de nós está. Mas eu sou o pai dela. Um pai de merda, é claro. Um pai de merda por ter deixado que ela fosse para lá. Mas não tão merda a ponto de ficar sentado reclamando de dor nas costas enquanto minha filha está presa, provavelmente passando fome em uma cidade meio mundo de distância. Só que eu não posso fazer isso sozinho, Clay. E mesmo se eu tivesse dinheiro para pagar ou contratar mercenários, duvido que encontrasse alguém tão disposto a ir. Nisso ele acertou, pensou Clay. Então, você é a minha única esperança. Sem você, sem um bando, eu estou perdido, assim como Rosie. Houve um silêncio depois do que ele falou. Um silêncio pesado e com expectativa. E Gabriel acrescentou da forma de um tanto injusta. Clay, e se fosse Tali? Clay ficou calado por um tempo, ouviu as taubas de casa estalarem, fitou as cumbucas vazias, as colheres de madeira apoiadas na beira de cada uma. Ficou à mesa, fitou Gabriel, que devolveu o olhar. Dava para ver o peito do amigo subindo e descendo, e o coração disparando enquanto Clay seguia baixinho. E ele se perguntou se o órgão tão simples, apenas um músculo sangrento do tamanho de um punho, teria o senso de premonição do que a mente talvez ainda não soubesse. Eu sinto muito, Gabriel. Eu sinto muito. O amigo ali ficou sentado, esperando, pensando. Até se franziu no começo, depois com aquele sorriso estranho e murcho. Sinto muito, Gabriel. Repetiu Clay para seu amigo. Não havia mais nada a ser dito. Mas um tempo passou e Gabriel apenas olhou para ele, inclinou a cabeça de leve e disse, depois do que pareceu uma eternidade. Amiga, eu sei que sim, eu sei que você sente. Então, logo em seguida, ele se levantou. O som da cadeira arrastando no chão foi tão alto como um grito de um falcão depois de um longo silêncio entre os dois. Amigo, pode ficar se quiser. Clay tentou oferecer uma estadia para Gabriel, mas Gabriel balançou a cabeça com um negativo. Eu vou me embora. Eu deixei a bolsa no degrau. Tem alguma hospedaria aqui perto na cidade? Clay assentiu e pensou. Gabriel, falou ele quando tentou explicar, mas sem palavras, sem saber exatamente o que. Que sentia muito, mais uma vez, que não podia correr o risco de perder Ginny nem de deixar Tali, principalmente órfã de pai? E se partisse e o pior acontecesse, e aconteceria, isso ele tinha certeza, que ele estivesse bem em Coverdale, satisfeito depois de tantos anos de bagunça e que no fundo a ideia de atravessar Heartwild e de ir para qualquer lugar perto de Caixa ou da horda que a cercava, que o deixava se borrando de tanto medo. Pensou Clay, tentou falar, ficou com vontade de dizer, mas não conseguiu. Gabriel teve a misericórdia de interrompê-lo. Bom, fale pra Ginny que o ensopado estava uma delícia. E para sua filha, diga que o tio Gable disse oi, ou tchau, sei lá. Ofereça um par de botas a ele. Insistiu uma parte da mente de Clay, uma capa ou, pelo menos, água ou vinho para sua estrada. Mas ele permaneceu calado, sentado ali enquanto Gabriel abria a porta. O ar frio, o vento gelado, balançando nas árvores e o coral de 100 mil grilos na grama alta. Cliff ergueu as orelhas e o olhar no tapete que estava deitado. Viu Gabriel, estava indo embora e voltou a dormir na mesma hora. Gabriel parou na porta e olhou para trás. É agora? Foi o que o Clay pensou. Seria a súplica final. O comentário mordaz que ele faria o mesmo por mim se fosse contrário. Apesar de Velicor, as palavras sempre foram a melhor arma de Gabe.
Ele era o líder na época do bando, a voz do bando, mas antes de sair e fechar a porta, a única coisa que ele disse foi: "Você é um bom homem, Clay Cooper." Palavras simples, gentis até. Não a facada que ele esperava, não a lâmina penetrante, mas doeram mesmo assim. A filha insistiu em mostrar os sapinhos para o pai assim que ela entrou pela porta. Espalhou-se na mesa antes mesmo que a mãe pudesse impedi-lo. Um dos 4 bichinhos, grande, amarelo, com o cotoco das asas ainda não crescidos, tentou se libertar. Pulou no chão, mas parou quando o grife foi para cima dele, latindo. Tali pegou o sapo e deu um tapinha de repreensão na cabeça dele antes de colocá-lo com os outros. O sapo ficou num lugar, desta vez, atordoado ou assustado demais para se mexer. "Vai ter que limpar toda essa bagunça na mesa antes de dormir, viu?" avisou Ginny. A filha apenas deu de ombros. "Tá bom. Papai, adivinha quantos sapos eu achei?" "Ah, filha, eu não sei quantos." "Não, boba, adivinha." "Ah, 1?" "Não, foi mais que 1, né, pai?" "Ah, então foram 50. Tali riu e mexeu as mãos para segurar no sapo que chegou perto da beira da mesa. "Não, pai, 50 também não, né? 4, bobo. Não sabe contar?" Com o orgulho vibrante de uma mercadora de cavalos exibindo seu estábulo de corsés premiados, a menina começou a apresentar os prisioneiros anfíbios, apontando as peculiaridades de cada um e anunciando seus nomes. Ela segurou o amarelo com as 2 mãos e o ergueu para que Clay o visse. "Esse é Bert. Ele é amarelo. E a mamãe disse que vai ter asas quando ele crescer." "Peguei ele e o tio..." Tali olhou ao redor e, como se só agora tivesse percebido que Gabriel já não estava mais lá. "Ué, cadê ele, pai? Ele tá dormindo?" Clay então trocou o olhar rápido com Ginny. "Ele foi embora, filha. Pediu para eu dizer oi para você." A pequena franziu a testa. "E quando ele vai voltar, pai?" "Bom, provavelmente nunca," pensou Clay. "Bom, em breve espero." Tali passou o momento refletindo sobre aquilo, olhando para os sapos nas mãos, mas abriu seu sorriso enorme. Bert já vai estar com as asas quando ele voltar. Os cotocos nas costas dos sapos de Bert tremeram como se fosse uma demonstração. Ginny se aproximou, ajeitou o cabelo de Tali da mesma forma que fazia com a de Clay. "Pronto, filhota, hora de ir pra cama. Seus amigos podem esperar lá fora enquanto você dorme." "Ah, mas mãe, eu vou perdê-los." "Sem dúvida vai, filha. Vai encontrá-los ele amanhã de novo, tá bom? Sei que vão ficar felizes em ver você, ou rever você." "Vão mesmo, mãe," garantiu a filha. Um a um ela pegou os sapos e os levou para fora, se despedindo-se deles, com um beijinho na testa antes de soltar cada um. A mãe fez uma careta a cada beijo. Clay ficou feliz por nenhum deles terem virado príncipe. Já tiveram companhia demais naquela noite. E além disso, o ensopado tinha acabado. Depois de limpar a mesa, Tali foi se banhar, Griff foi atrás, Ginny se sentou, pegou uma das mãos grandes de Clay e a apertou. "Então, como que foi? Me conte." Então ele contou e resumiu toda a história para Ginny. Tali estava dormindo e o lampião do lado da cama dela, coberto pela placa de metal com buracos em forma de estrelas, criava uma constelação nas paredes e no teto. Seu cabelo cintilava na luz fraca, com as mechas douradas da mãe no meio dos castanhos herdados do pai. Ela insistia em ouvir uma história antes de dormir. Queria dragões, mas dragões eram proibidos porque a menina acabava tendo pesadelos durante a noite. É claro que ela pedia as histórias mesmo assim. Era uma garota corajosa. Clay ofereceu contar uma história com sereias e também umas hídras, que ele percebeu que no meio era um tipo de 7 dragões juntos.
mas torceu para que a filha não acordasse gritando durante a noite. Na maior parte da história, era verdadeira. Clay só enfeitou um pouco. Disse que foi ele quem deu o golpe final na Hydra, quando na verdade tinha sido Ganelon. Deixou de fora alguns detalhes que a filha de 9 anos não precisava saber. Bastava dizer que as sereias foram muito graciosas, o que explicava o conhecimento relativamente amplo de Clay sobre a famosa anatomia misteriosa dessas criaturas. Mas se fosse sincero, ele teria que confessar que ainda não entendia muito bem. Clay parou a história quando a respiração de Tali ficou mais profunda, indicando que o homem estava falando sozinho agora. Então, olhou para o rosto dela com a boquinha e as bochechas coradas e o narizinho perfeito de porcelana. Ficou maravilhada ao ver aquilo. Pensou que ele, Clay Cooper, mesmo com a contribuição evidente de Ginny, é claro, tivesse sido capaz de produzir uma coisinha tão bela. Esticou as mãos sem conseguir se controlar, segurou a mãozinha dela e os dedos apertaram dele. E o pai sorriu naquele momento. Então a menina abriu os olhos e disse: "Papai." "Sim, meu anjo, pode falar." "A Rose vai ficar bem?" O coração dele congelou, abriu e fechou a boca enquanto sua mente procurava uma resposta adequada para aquela pergunta. "Filha, você estava ouvindo mais cedo?" "É claro que sim, pai." Xeretar era um hábito favorito de Tali, desde que escutara Ginny e ele sussurrando uma noite sobre comprar um pônei no aniversário dela. A filha sentiu meio sonolenta. "Ela se meteu em uma confusão, né, pai? Mas ela vai ficar bem?" "Eu não sei, filha," respondeu o pai. Sim, ele deveria ter dito. Claro que vai. Era permitido mentir para as crianças se fosse para o bem delas, não era? Mas o tio Gable vai salvá-la, não vai? Murmurou Tali enquanto estava deitada. Os olhos se fecharam e Clay hesitou por um momento, torcendo para que a menina tivesse voltado a dormir. "Não vai, pai?" Perguntou ela durante aquele pequeno momento, abrindo os olhos novamente. Só que dessa vez a menina estava na ponta da língua. "Bom, querida, sim, ela vai ficar bem. Tio Gable vai salvá-la." "Que bom. Mas você não vai com ele, pai?" "Não, filha, não vou com ele." "Mas iria se fosse eu?" "Se fosse eu, você iria, né, papai? Se eu tivesse sido presa pelos homens malvados lá de longe, você iria me salvar, não iria?" Uma dor surgiu no peito dele, uma coisa podre e quente que podia ser chamado de vergonha, tristeza ou até mesmo remorso. Até mesmo a junção dos três. Ele estava pensando no sorriso triste de Gabriel, nas palavras que seu amigo de longa data falou para ele antes de sair. "Você é um bom homem, Clay Cooper." "Se fosse você, filha, nada no mundo iria me segurar." Tali sorriu e apertou a mão do papai com as mãozinhas pequenas dela. "Você também deveria salvar Rose então, pai." E foi assim que Clay Cooper desmoronou. Trincou os dentes para segurar o soluço que ameaçou sufocá-lo. Fechou os olhos para segurar as lágrimas. Mas já era tarde demais. Clay Cooper nem sempre foi um homem bom, mas estava tentando. Tinha controlado sua tendência de recorrer à violência ao entrar para a patrulha. Tentava usar a sua capacidade particularmente limitada para fazer o bem maior. Esforçava-se para ser um bom homem, digno da mulher e da filha que tem. Sua menina querida, seu legado mais precioso, a pepita de ouro retirada do rio e nevoado de sua alma. Mas no final, havia medidas de bondade em Clay Cooper. Ele achava. Dava para botar uma coisa
ao lado da outra, descobriram que uma ainda fazia diferença do peso de uma pena para a mais pesada. Era assim, não era? Fazendo uma escolha entre as duas coisas, escolher a certa. Fazer o que era certo. Era um peso em que poucos tinham força de carregar. Ficar de fora, fosse por qual motivo que seja, enquanto seu amigo mais antigo e querido perdia a única coisa que realmente amava. Ficar de fora, fosse por qual motivo que seja, enquanto seu amigo mais antigo e querido perdia sua única coisa. A única coisa que realmente amava. Não era o que um homem bom faria? Podia não saber de nada na vida, mas Clay sabia disso. Por mais que pesasse, sua filha Tali também sabia disso. Papai, por que você está chorando? Achava que o sorriso que abriu era meio parecido com a de Gable, a que ele exibiu antes de ir embora. Ali no degrau da casa dele, frágil, destruído e triste. Por que, filha? Por que irei sentir saudade de você? E esse é o fim do capítulo 3, galera. Peço desculpa pela demora, eu ainda não tenho todo um estúdio preparado, então é um trabalho que demora um pouquinho a ser feito e editado. Eu ainda vou tentar gravar o quarto aqui para vocês e não sei se eu vou conseguir gravar tão rapidamente o próximo, mas farei de tudo para continuar gravando e trazendo para vocês. Mas estou preparando um estúdio, um lugar adequado para a gente poder continuar a gravação, ok? Eu espero que vocês estejam gostando da leitura, espero que vocês estejam gostando da enfatização nos próximos capítulos junto comigo. Então, taverneiros, tenham uma ótima tarde, ótimo dia e ótima noite para todos vocês e até o próximo capítulo.